Olá a todos, vamos começar hoje o Siman Samechet, Shelo leafsik bepiutim, o Bo Seif errado. Fala o Shulchan Aruch, Yesh mekomot shemafsikim bebruchot kriyat shema lamar piutim, venachon limnoa meleomram mishum dehaveh hefsek. Tem lugares que costumam interromper as brachot do Shema para falar algumas tefilot, alguns piutim, alguns mismorim, e o correto é impedir essas pessoas de fazerem isso, porque é considerado um hefsek, considerado uma interrupção. Vamos ver o Rema, Hagá, Veyesh omrim de'en isur badavar, vechen nohagim bechol hamekomot leomram, ve'amekel de'en omram lo ifsid. Ou seja, tem gente que fala que não tem uma proibição sobre isso, porque tem lugares que costumam fazer esses piutim, mas aqueles que facilitam e não falam esses piutim também não perdeu. O Mikol Makov lo yasok bishum davar afilo bidvrei Torah asul leafsik velasok ozman she'atzibur omer piutim. De qualquer maneira, enquanto o tzibur está falando esse piutim, a pessoa não pode interromper com nada. Se não pode com Torá, muito mais ainda com qualquer tipo de conversa que não vai poder interromper. O Mikol Makom, Mishelomed aledei hirhur, Sheroe besefer meharher, leit bei isu. Agora, alguém que está somente pensando no estudo, não está lendo, né, somente pensando, ele está olhando no livro e lendo, não há nenhuma proibição. De hirhur lavik de burdame, porque pensar não é igual falar. Ela shemitor kai avol ledaber e avol ledeefsek, ve'alken en adam lifrosh leatzmo miatzibur, makon shnagu leomram. De qualquer maneira, se a pessoa vai acabar falando e vai acabar interrompendo, aí sim vai ser um grande problema. Mas, se o público está falando esse piutim, a pessoa não deve se separar do público, tá? Nos lugares onde se costumam falar esse piutim, ve'omar otam imahem, deve se falar junto com as pessoas do público. Ve'en lekamad siman tzadik saif yud. Vamos ver o comentário do Mishnah Brura. Fala aqui no Shulchan Aruch, no Siman Samechet. Então, nós falamos aqui em relação ao Rema de Enisur, que defio Shulchan Aruch, devemos não falar esses piutim no meio das brachot do Shema, mas defio Rema parece que não há proibição. Shezeh, Sheamru, brachot, no Daf Yudaled, Makom, Sheamru learich, eno rashai lekatzer. Lekatzer eno rashai learich, baseado na Mishnah que fala que em lugares onde se costuma prolongar, não se deve diminuir a brachá. Em lugares onde se diminui, não deve se aumentar. Somente as brachot que são mais longas, que começam com baruch e terminam com baruch. Para não ter nenhum problema da pessoa esquecer de falar o baruch no final. O contrário também é verdadeiro, se são brachot curtas. Porque senão a gente vai mudar o nusach dos que os Ramim estipularam para essas brachot do Shema. Avashar nusach habrachá, agora no meio da brachá, lanatnu bo Ramim shiur, shomar kar vekar lodavka. Ramim não fixaram exatamente que tem que ser exatamente essas palavras no meio das brachot. O que sim é o início da brachá e o final da brachá. Deimken ayal laem letaken nusach kol brachá bimilot menuyot liashmienu kol brachá brachá binusachta. Vezela matzinu. Então, parece que no meio da brachá, o nusach, o texto que está no meio da brachá, não é algo que tem que ser fixo, e poderia, o Rema que ele está dizendo, aumentar, acrescentar alguns mismorim de certos lugares, costumes de alguns lugares. O que não pode mudar é a brachá. Katav Rambam perek alef mikriyat shema, kalosh el davar. Kol ha-meshaneh mimatbea shetavu chamim brachot arei ze toeh, vechozer mevarech kematbea. Todo aquele que muda o que os chamim definiram como sendo a brachá, ele deve estar errado, está enganado, e deve voltar e fazer a brachá como os Ramim eles fixaram devidamente. Vekatava kesef mishneh perekav brachot, dafka impatach brachá makom shelo tiknu liftoach, ou chatam makom shelo lachtom. Isso se a pessoa falou baruch atah Hashem em lugares onde que não é para começar com baruch atah Hashem, como por exemplo a Havatolá, ou a pessoa terminou com baruch em lugares que não é para terminar com baruch, ou shechiseb brachot arukot atchala brachá shematcheh b'shem malchut, ou ele começou com brachot em brachot que não se começa com brachot. Ou Shalosiam Bashem, ou ele tirou o nome de Hashem. Aí ele está mudando totalmente as palavras dos Ramim, do que eles definiram como brachá. Aval, im shina benusa habraha, velo amar oto lashon mamash, ela chamar benusa acher benyan abraha, afilo chisekam matevot yatzah bediavad. Agora, se ele só tirou uma palavra ou outra da brachá, ele falou a brachá onde os Ramim definiram como brachá, mas ele mudou um pouquinho uma palavra ou outra, bediavad valeu. Ou ele vai abaz, karal, malchut, benyan abraha, com a condição que ele lembre o nome de Hashem e o assunto da brachá que Ramim definiram. Levada tevot patu Ramim shem akvot, kegon shelo izkir brit vetorah birkat hamazon, o mashiv aruach, a não ser que ele tirou
ele deixou de falar as palavras-chave que os Chachamim definiram para aquela brachá, como por exemplo, Brit Vetorá, no Brikat Amazon, no Mashiva Ruach, Bechol Kod Sebazé. Yová Kozem Magin Avraham, Siman Samerdab, Siman Kuf Peizayin. O Beur Agra Katav, de Arama Perekat Brachot, Hazar Bo Mizer, Suved Afilo Brachá Ruká, Im Logamar Sol Brachá Kidinamika, Makom de Avad Yatzá. Mesmo o Rambam, que ele escreveu em relação à mudança das brachot, ele voltou atrás no que ele falou. De qualquer maneira, vamos ver agora aqui no Seif Katan Beit, que não se deve se ocupar com outras coisas, a não ser com esses piutim que o tzibur costuma falar. Mesmo que você ainda já terminou, e o tzibur está nesses piutim, e mesmo que você está entre os prakim, não se deve interromper com nada. Gam ken asul leafsik. Seif Katan Gimel, falamos também, se uma pessoa que está pensando e vai acabar falando por causa disso, uma pessoa que está pensando em Torá e vai acabar falando, Shemitor Ka, Rotzelomar, que Sheiru Amon Sheu Mistakel Besefri Avogam Ken Edaber, Aval Hiru Bealma Bidve Torá Efshalesh Lakel. Quer dizer, se vai acabar, as pessoas vão ver que ele está lendo num livro, vai acabar falando com ele, e ele vai acabar falando com as pessoas, não pode. Mesmo que ele só está pensando. Mas se ele só está pensando, Bedivrei Torah, Yesh Leakel, Vem Beprikadash, Omlam Beshash Hazan Lomer Kadish, Asul Leharer. Agora, na hora que o Hazan está falando Kadish, mesmo pensar em Torá não se deve. Shetzarich Arbe Lechaven Beniata Kadish. Nós temos muito, como a gente já viu nos simanim anteriores, prestar atenção no Kadish. Seif Katan Dalet, falamos no Uremá, a pessoa não deve se afastar do tzibur. Quando o tzibur está falando uma tefilá, devemos falar junto com ele. Em Leadam, o Moreino Arav Haim Vital Katab Beshemari, Shelo Aya Omer Piutim Bismonim, Elama Shesidru Arishonim Kigon Hakaliri, Shetiknu Al Derech Haemet. O Rav Haim Vital escreveu em nome do Arizal que só se falava Piutim, alguns acréscimos na tefilá e Bismorim, aqueles que foram organizados pelos os antepassados. Shetiknu al derech haemet, que foi decretado de uma maneira verdadeira. V'chen lo haya omer igdal, e não falava o piut igdal, que a gente costuma falar só no final da tefilá. O mikol makom, eid benosh el moreno arav chaim vital al aviv, que shehaya shaliach tzibur bakahal b'ayamim noraim, haya omer kol aviduim v'chol apiutim, v'ishma cham imenu ikach b'chuam osal aschel, shelo leshanot aminhagim. E ele falou aqui em nome do filho do Rab Chaim Vital, que ele viu em nome do pai, que quando ele era shaliach tzibur, nos Yamim Noraim, ele falava todos os viduim e todos os piutim, mas a pessoa também deve ser sábia e somente pronunciar os mismorim e os acréscimos da tefilá, aqueles que têm um minhag de avoteino, dos seus costumes dos seus antepassados. Logicamente, tudo isso aqui deve-se consultar o Rav da Kehilá e ver bemet se os costumes que você tem, são os costumes corretos e que vieram de fontes verdadeiras. O Bishla, Erich Beshem Agionim, Shemitzvah Lomar Piutim, o Kshepiet, Rabi Lazar, Vechayot, Asher Hena Merubaot, Lakise, e o Shla escreveu que ele, de uma maneira prolongada, em nome dos Gionim, que é mitzvah falar esses acréscimos na tefilá. Leatais Votel, ele traz aqui alguns exemplos, aí ele chama. De qualquer maneira, a fonte, a tefilá em si, não deve se mudar, e a gente deve seguir os costumes de cada lugar. Mudar do costume de Ashkenaz para Sefarad, ou vice-versa, nessa situação, não se deve fazer essa mudança. Os 12 portais que tem nos céus, em relação, são correspondentes às 12 Shvatim. E cada Shevet tem o seu costume e tem o seu portal no Shamayim específico para o seu costume. Oliandina, em relação à lei, Ashkenazim, Aitpanim, Sfaradim, Olefer, Yatsui Chovat Tefilá. De qualquer forma, fala o Mishnah Brurá, Ashkenazim que estão rezando no Minyan Sfaradi, ou Sfaradi no Minyan Ashkenazim, tanto faz, os dois saem da Tefilá Betzibur, saem da obrigação de Tefilá Betzibur. Vechozed Rak, Beminhagim, Shnagu Bishashei Tefilá, Aval Mash Nizka Begmará, ou Bedvei Aposkim, Shilamdu Be'agmará, ou Shavei Lakol, Vem Erishul Leshum Ladan Lihog Minhagó. Agora, mudar assuntos que foram falados desde a época da Gemara, que já a gente vê tefilot que são decretadas, ou deveria poskim, isso a gente não pode mudar. De qualquer forma, fala o Mishnah Brurá que em relação ao Remá, no Seif Katan Rei, não devemos nos afastar do tzibur. Ayen Magen Avraham, deve Pesach, Shehazanim, Arechim Arbe Benigunim, Tov Yotelama, Piut, Kodem, Shematchil, Birkat Yotzer Or, Hadazanim, que se prolongam muito nesses acréscimos no meio da tefilá, dos brachot do Shema. Na verdade, o correto mesmo é falar esses piutim antes da brachá de Yotzer Or,
Deberov hevi piut shelo amein abraha, porque a maioria desses piutim não tem a ver com o assunto da abraha. Ve'chashuv efsek she'ek kedei ligmor kula, isso vai ser considerado uma interrupção no meio da abraha do Shema. Ulikatchila ra'ui lachush lazeh, então devemos nos preocupar com esses piutim que não tem a ver com o assunto da abraha do Shema. Se a pessoa esqueceu de fazer esses piutim, é proibido falar eles, que eles não são melhores do que Alanissim, Hanukkah e Purim, que se a gente esqueceu, a gente vai e fala só depois da tefilá. E de qualquer maneira, falamos que se o tzibur está falando algum tipo de piut de mismor, devemos acompanhá-los. Fala no Seif Katan Vav, Imahem, Veimit Pale Beahid, se você está rezando sozinho, Lo yomar shum piut be'em tzabracha. Não se deve falar nenhum tipo de acréscimo de tefilá, a não ser aquela que está no Sidur, que foi organizada pelos nossos Chachamim. Derech Hagav Ra'it Le'askir Kan Ma She'arbe Me'amonim Toim Berosh Shana Ve'yom HaKippurim Be'sha'ah she'menagem HaChazan B'tichla Birchat Yotzer Ora Piut Shel Orot Me'ofil Amar Vayehi ele viu muito aqui, importante avisar as pessoas do povo que se enganam muito em Rosh Hashanah Yom Kippur. Na hora que o Hazan está falando o piut dele na Brahá de Yotzer Or, o piut Orot Meofel e outros piutim, e o Kahal começa falando Melech Oslarná e não começam fazendo a Brahá direito do Shema, nem começaram a fazer a Brahá do Shema, e isso não é correto. Deve-se avisar essas pessoas para terem cuidado. De qualquer forma, em relação a esses acréscimos na tefilá, esses piutim, esses mismorim, devemos consultar cada um a sua kehilá, cada um o seu rav, e ver de maneira correta quais são os mismorim que eles vieram de fontes confiáveis. Bezrat Hashem no próximo shiur, vamos ver o Siman Samertet.